Bom, pessoal, boa noite. Deixa eu fazer um pequeno polling aqui antes de começar a palestra. Quem trabalha já com front-end? JavaScript, né? Com front-end. Back? Quase todo mundo. E sistemas embarcados com JavaScript? Alguém já programou? Tem um cara ali, ó. Beleza. Então, eu vi lá o Call for Papers, né, do Meetup e achei, assim, uma possibilidade, né, incrível de conversar com vocês sobre JavaScript para programar direto com o hardware, né, sistemas embarcados programados com JavaScript, né. Então, esse vai ser o tema da nossa palestra aqui. Eu sou o Matheus Castelo, tenho 27 anos, não parece, mas tenho 27 anos. Na verdade, eu tenho 27,99, porque amanhã é meu aniversário, então vou fazer 28. Não parece, mas eu tenho toda essa idade aí. E sou engenheiro de software para embarcados. Tive a oportunidade de trabalhar lá no Instituto da Samsung, em Manaus. Lá eu trabalhei com o kernel Linux, que vai embarcado aí nos celulares, smartphones, tablets da Samsung, que são comercializados aqui na América Latina. Fiquei lá até o meio desse ano, e agora estou aí em novas jornadas, aí, tentando empreender. Voltei aqui para o Sudeste, para Minas Gerais, onde eu sou. E no meu tempo vago eu não saio muito dessa área, não. Continuo com as minhas plaquinhas, sou meio viciado em plaquinha, compro plaquinha pra caramba, sai plaquinha nova eu tô comprando. E também diz que sou youtuber. E aí diz que se você entrar lá no youtube.com/microhobby Brasil, vai aparecer um botão inscreva-se. Se você clicar lá, vai acontecer coisas mágicas na sua vida. Tá bom? Essa é uma dica boa, pô. Escreve lá. Também faço parte do Maker Hero da Flip-Flop. Flip-Flop, para quem não sabe, é uma loja de componentes eletrônicos, sistemas embarcados, plaquinhas. E aí, nesse Maker Hero, a gente faz compartilhamento de blogs, postagens e por aí vai. E aí a gente ganha Flipcoins dentro da loja. E aí a gente tem lá um desconto nas nossas plaquinhas e por aí vai. E também agora estou fazendo parte lá do Google Developers Group de Varginha, lá em Minas Gerais, a cidade do ET, essa mesmo. Mas vamos lá, vamos conversar aqui sobre o tema da nossa palestra aqui. Esse aí é uma projeção dos dispositivos, né? Quantos dispositivos conectados nós temos aí desde 2015 até 2025. Nós estamos em 2018, nós temos 23 bilhões de dispositivos conectados, né? E quando a gente fala de IoT, não são só sistemas embarcados, né? Nós temos todo o ecossistema de IoT, né? Nós temos a parte dos servidores, nós temos a parte de infraestrutura, de rede de telefonia também, que faz parte desse ecossistema, né? Temos o front-end lá no final, né? Nas aplicações desktop, nas aplicações mobile, né? Então, tudo isso está englobado nesses dispositivos conectados, né? E até 2025 nós vamos ter 75 bilhões de dispositivos conectados, né? Então, as possibilidades que nós temos, né? Se a gente vai ter tudo isso conectado, né? E eu já sou um desenvolvedor JavaScript, por que eu também não posso desenvolver esses dispositivos conectados com JavaScript, né? Quais são as possibilidades que a gente tem de programar JavaScript, programar hardware, direto com o hardware, né? Aí eu tentei mostrar mais ou menos como é que está hoje o ecossistema de IoT, né? Que tecnologias que a gente já tem sendo aplicadas em alguns dos pontos desse ecossistema, né? Para fazer aplicações de mobile, nós temos essas tecnologias. No lado do servidor, para fazer o gerenciamento e por aí vai, nós temos o Node.js. Para fazer a aplicação desktop, a gente tem aquelas tecnologias. Para o wearable, a gente tem o Tizen também, nos relógios da Samsung, né? E nós temos aqui uma lacuna, né? Dos dispositivos que nós vamos ter redes de sensores, ou a gente vai querer automatizar a nossa casa, a gente vai ter ali um dispositivo que vai ter um hardware, né? A mesma coisa no carro, hoje a gente já tem várias formas de sensoriar, fazer automatização de algumas coisas e conversar com todo esse ecossistema. Esses caras conectados conversam com os servidores, e aí os servidores fazem alguma inteligência, e aí tem os front-ends que vão recebendo isso tudo, entendeu? Então, aqui nessa lacuna aqui a gente tem, que a gente vai conversar mais hoje aqui. O que a gente tem, que tecnologias que a gente tem para aplicar
direto nessas redes de sensores, nesses sensoriamentos, nessas automatizações, né? E uma delas, eu vou mostrar duas aqui, e uma delas é o Espruino. Quem já ouviu falar do Espruino aqui? O carinho também, ali do cinema embarcado. O Espruino foi escrito pelo Gordon Williams, e ele funciona em dispositivozinhos, né, com, no mínimo, 128 KB de memória flash. Eu tenho aqui um ESP32, olha o tamanhozinho desse carinha aqui. Ele é grandinho assim porque está externado os pinos aqui, né? Mas, na verdade, o processadorzinho dele, que tem os mais, ele tem mais, eles têm 4 MB esse cara aqui, é até bom. É só a partezinha prateada ali. Isso que é o processadorzinho mesmo, é o microcontrolador dele, do ESP32. O que mais que o Espruino consegue? Ele consegue rodar em dispositivos de até 8 KB de memória RAM. Ele tem aí grande parte do ECMAScript 5 implementado e alguma coisa do ECMAScript 6, certo? O Gordon Williams ele dá preferência para funcionalidades que são mais aplicáveis para sistemas hipercaros. Então, se você entrar lá no site da Espruino e ver a feature list, vai aparecer lá o que está sendo suportado e não de cada ECMAScript. É escrito em C. Tem o firmware lá, tem o bináriozão dele lá, o interpretador dele, é escrito em C. Tem o GitHub desse cara também do Espruino, você pode entrar lá no GitHub dele e fazer o download do código, buildar, fazer tua plaquinha, cortar o Espruino para tua plaquinha. E é open source, né? Isso é muito, muito legal. O cara fez um puta trabalho aí e é open source, está aí aberto para a comunidade utilizar. Bom, eu trouxe aqui um ESP32 para a gente tentar fazer alguma coisa com esse Espruino, ver como é que funciona esse carinha aí. Bom, o Espruino roda no ESP32 e mais 40 outras plataformas, outras plaquinhas, né? Vamos dizer assim. Se tiver dentro daquilo lá, né? Tiver no mínimo 128 KB e até 8 KB de memória RAM. O ESP32 ele é até parrudinho, ele tem 512 de memória RAM, 512 KB de memória RAM e 4 MB de memória flash. Então ele é bem parrudinho. E já nessa partezinha prateada dele, que é o processador, que é o SoC, o System on Chip dele, ele também já tem o Wi-Fi e Bluetooth, já embutido desse cara aqui. E aí tem essa plaquinha aí, que é o que a gente chama de Development Kit, que é para externar aí os pinos para a gente poder ligar periféricos nele e tal, e trabalhar com ele. O que eu fiz? Eu instalei o ESP2 na minha máquina, que é a ferramenta da Espressif, que é a fabricante do ESP32, que aí a gente vai ter que utilizar ela aqui para flechar o firmware, né? O binário que a gente tem lá do interpretador do Espruino, a gente vai precisar dessa ferramenta aqui para flechar no nosso ESP32. E também a ferramenta do Command Line Interface do Espruino, que é um package node, né? Só dar um npm install lá nesse cara aqui, que a gente vai ter lá, que é para outras funcionalidades, já quando você tiver com o Espruino flechado no seu dispositivo, tá? E aí você conecta ele no USB lá e você vai ter JavaScript no seu microcontrolador. Será? Vamos dar uma olhada aqui? Beleza. Então eu conectei aqui a plaquinha aqui, ó, ela tá ligada aqui já, ó. Ela já tá ligada. Tá vendo o negocinho vermelho aqui, ó? Aí, ele tá enxergando. Então ela já tá ligada aqui, ela já tá funcionando. E se eu vier aqui nas portas seriais que eu tenho conectado no meu computador, ó, ela já vai dar para mim aqui a TTY USB 0 para mim. Então eu vou conectar aqui ela. E eu já tenho um prompt aí. O que será que dá para eu fazer com esse prompt aí? Diz que eu vou ter um JavaScript aí, que eu vou ter um runtime de JavaScript para eu programar em JavaScript aí nesse negócio. Vamos ver. Vou dar um console log aqui, né? Coisa básica. Vamos lá. Hello World. Vou programar com uma mão só, não desgraça. Olha. Funciona. Que legal, né? Tá rodando ali um JavaScript, como se fosse um console, né? Se você abrir lá o Chrome lá e abrir o terminal para inspecionar e tiver o console lá, a mesma coisa que você faz lá, você faz aqui e tá rodando aqui nessa porcariazinha aqui. Mas o que mais será que dá para fazer aqui? Eu vi uma piada aí no Facebook de uma pessoa
Depende de quem for. Né? Aí, mais um, valeu! É assim mesmo, né? Eu tô do lado do cara que fez a piada aqui, ó. Eu não fiz a piada, né? Eu só criei mais uma forma de fazer ela. O que será que isso aqui vai retornar? Que piada ruim, hein, cara? Então eu tenho uma runtime completa aqui com alguma coisa de ECMAScript 5 implementada e mais alguma coisa de ECMAScript 6 implementada. É bom, quando você for fazer o seu programa, você dá uma olhada lá no get list das features do Espruino para ver o que é suportado e o que não é suportado ainda. Tá? Mas legal, só ter um runtime aqui na minha plaquinha não me ajuda muita coisa, né? Para um sistema embarcado, um Hello World não é dar um Hello World lá e aparecer isso na tela. Quando a gente programa esses sistemas embarcados, um Hello World legal é acessar o pino, né? Ligar um LEDzinho nesse pino e fazer o LEDzinho acender. Esse é um Hello World de sistema embarcado decente. Vamos fazer um Hello World decente aqui então. Com a Espruino, nós temos o Pin Module, que é a classe, vamos dizer assim, né? Que a gente vai ter ali para gerenciamento dos pinos e para acesso das funcionalidades que nós vamos ter de GPIO, que é o General Purpose Input Output. E é esse cara que a gente vai utilizar para output e input. Esse aí é o esquema do negocinho que eu estou aqui, tá? O que eu tenho? Eu tenho um botão, duas LEDs e um sensor de luz também. Se ele tiver uma certa luminosidade nele, ele vai ativar um pino ali para mim e ele vai jogar para nível lógico alto, né? Ali naquele pino. Mas vou fazer o blink no LED, que é o Hello World decente de sistemas embarcados. Então, vamos lá. É JavaScript. Vamos ver aqui em que pino que esse cara está conectado. Porta. Aí. Eu vou acender o pino, o LED verde aqui. E ele está ligado aqui nesse pino aqui, que é o D23. Então, aqui no meu Espruino, o que eu vou fazer? var pin igual a new. Vou utilizar o módulo do pin e vou passar para ele o número. Eu já esqueci, é o 23. Pô, beleza lá. Já até apareceu aqui para mim o númerozinho, né? Igualzinho tá lá na plaquinha, lá, D23. E aí, nesse pin aqui, eu vou ter alguns métodos para utilizar o meu GPIO. Não. Opa, esquece. Antes a gente tem que falar para a GPIO, né? Falar para o nosso microcontrolador aqui como é que a nossa GPIO vai estar. Se ela vai estar para input ou output. Isso é importante. Então eu vou utilizar o método mode. Eu vou passar para ele aqui que eu quero que esse pino esteja para output. Parece que foi, né? Parece que foi. Tem um define disso, aí é normal de JavaScript, né? E aí, vou utilizar o método set para falar para ele que eu quero esse pino aí em output em nível lógico alto. Então eu vou mandar energia para o pino 23, que é o que está se referenciando aí ao nosso objeto pin, certo? E acendeu aqui. Não sei se o cara lá viu. Ah. Acendeu aqui, vocês viram? Não, né? Não, mas é aquele esquema que eu falei. O problema é que, tipo, ou o monitor, ou o computador, ou a visualização. Pois é. Mas eu vou apagar ele para ver se vocês... Agora, para apagar, para mandar o nível lógico dele para baixo, eu mando o método reset. Agora vocês viram? Aí o cara lá atrás viu. Ó, vou fazer de novo, ó. Presta atenção, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá. 7, nível lógico alto, vai ligar. Ligou. Reset, nível lógico baixo, vai desligar. Funciona. Ah, não, tem mais um. Agora, o Hello World, né? Pô, eu fiz ele piscar aqui, mas eu tive que digitar aqui para ele piscar. Agora vamos fazer isso aqui, ficar piscando sozinho? Como é que eu faço isso? Como é que eu faria isso em C? Porque eu sou software engineer de embarcados e eu programo mais em C. Mas se eu fosse fazer em C, eu ia fazer um for, né? E ia ligar e desligar ele a tantos. Ia colocar um delay ali entre ligar e desligar e ele ia ficar ali, né? Fazendo isso. Agora é JavaScript, ele não é
síncrono, né? Ele é assíncrono. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o set interval. E aí eu vou utilizar um outro método aqui que a gente tem no nosso módulo de GPIO, que é o toggle. Ele já vai fazer a lógica lá para mim, para ver se o pino já está em alto ou está em baixo, e vai inverter isso para mim. Tá? Então ele vai ficar piscando direto para mim, a cada 200 milissegundos. Será que isso aí vai dar certo? Olha, funciona. Legal. Beleza. Fizemos Tem mais uma ainda, cara. Fizemos o Hello World. Esse é um Hello World decente de sistemas desembarcados. A gente fez o LED piscar aqui. Eu vou dar um reset nesse cara aqui, para ele parar de piscar. E agora a gente vai ver a parte de input, tá? Fizemos o output, agora vamos ver o input. Eu vou pegar aqui o sensor, esse sensor aqui. Tá, rapaz. Aí. Aqui ele tá, o sinal digital que ele vai dar lá, quando tiver luminosidade nesse sensor aqui, é esse pino aqui, o D0. E ele está ligado aqui no D19, né? Então, vamos lá. D19. Tem uma coisa importante. No Spruino, eu não preciso fazer aquilo lá do pino, não. Eu não preciso dar um new para ter essa referência ao pino. Ele já tem algumas constantes aqui. Então, olha só. Se eu der o D19, ele já tem essa referência para o pino D19 lá. Então, é só eu utilizar os métodos dele aqui mesmo. Tá? Vamos lá. D19, eu vou colocar para ele o mode, né? Eu vou falar para ele que eu quero um input. Beleza? E aí, eu tenho um outro método, olha só como que é fácil. Read. E ele vai me falar. O que tá vindo aqui nesse pino no D19? Está vindo um nível alto ou baixo? É falso, deve ser baixo, né? Deve estar dando um nível baixo aí, né? Ele tá com a luzinha ligada? Tá. No ESP32 é diferente, tem um negocinho aí que chama input pull-up. Ele mantém o nível lógico dele alto quando não está alto e o nível baixo dele alto quando não está alto. Mas é só para exemplificar aqui, para o hardware, você não precisar colocar um resistor a mais ali. Aí você consegue deixar esse pino em pull-up, que a gente chama. Tá? Então ele está ligado, mas ele está falando que está falso aqui. E se eu... tá vendo? Não tem luminosidade nenhuma vindo no nosso sensor. Ó. Não tem luminosidade nenhuma vindo no nosso sensor. Aí está dando falso lá. Está dando verdadeiro. Aí se eu... Deu falso. Né? Entendeu? Ele só está invertido. Melhor exemplificando. O pino do nível alto para baixo só está invertido. Mas ele está dando aqui. Agora, vamos fazer isso aqui virar... Ficar melhor para a gente entender também. Vou dar um set intervalo aqui. Vou dar um console log do D19 read a cada 200 milissegundos. Eu acho que não precisava fazer isso. Mas tudo bem. Olha lá, ele está recebendo luminosidade no nosso sensor. Então ele está falando lá que está falso. Olha lá, já mudou. Então ele já está recebendo no meu pino, né? Que ele mudou o estado do que ele está recebendo do meu sensor. Então está funcionando, está invertido, mas está funcionando. Tá? Então acreditem, funciona. Então a gente já viu acho que agora acabou. Então nós já vimos input, output, usando JavaScript. Você tem retorno aqui também, não sei se você tinha visto. Olha, não tinha visto. Legal. Gostaram? JavaScript, direto no microcontrolador. Legal. Voltar para a apresentação. Um dos casos de uso aí do Spruino recentes foi na NodeConf da europeia desse ano. O badge da NodeConf é um Spruino. Roda Spruino. E é baseado nesse Pixel.js que foi feito lá pelo pessoal do Gordon, né? O cara que fez a Spruino. Então esse carinha aqui é mais ou menos do tamanho do nosso badge aqui. Só o processador dele é só esse negocinho aqui. É bem pequenininho, bem parecido com o do ESP32.
Só que é um ARM Cortex NRF 52832, mais ou menos a tecnologia que a gente tem nos nossos celulares. Um pouco mais contido, mas é potente esse carinha aí. Né? Ainda está dentro dos microcontroladores, já a gente vai passar para os microprocessadores. Além de manter, né, de dar o nome do cara aqui, o badge, né, o badge é para isso, tem o nome do cara, você ainda conseguia ver, tinha funcionalidades para você ver a agenda do evento, onde que ia acontecer, as salas e por aí vai. Um negócio legal que eles fizeram foi o Bluetooth Heatmap. O que acontecia? Esses carinhas têm Bluetooth também, então eles ficavam funcionando como se fosse beacons, eles mandavam um sinal, e em todas as salas do evento tinham Raspberry Pis. E essas Raspberry Pis recebiam os sinais desses badges, e o pessoal do evento sabia em quais salas que tiveram mais pessoas no local, na hora, né, em que estava ocorrendo o evento. E também tinha um negócio legal, que ele tem um acelerômetro. Então o cara ia bater palma lá, ia no final da palestra, né, ia bater palma, e ele tinha um algoritmo que pelo acelerômetro ele pegava. Então isso também dá para o cara do evento quais eram as palestras que tiveram mais pessoas e as palestras que tinham melhor engajamento. Então, olha só, o cara com todas essas informações, com esse IoT, com esse ecossistema de IoT, ele consegue, na próxima conferência, saber o que o pessoal está querendo ver mais. Então ele pode fazer uma agenda melhor que se adequa para o que o pessoal está querendo ver. No próximo ano vai ter mais gente. Né? Muito legal. Bom, e agora a gente vai para os microprocessadores, para os dispositivos microprocessados. E aí a gente tem no JS, né? Geralmente um dispositivo microprocessado já tem poder de processamento e memória o bastante para rodar uma distribuição Linux ou um Windows. Tem já agora a Microsoft fez aí o Windows IoT também, né? Que roda em dispositivos ARM. Então você tem essa possibilidade de instalar um Node.js numa plaquinha. Por exemplo, um caso é o Raspberry Pi. Raspberry Pi roda Linux aqui. Você consegue instalar o Node.js nele aqui. E aí, utilizando o Node.js, você consegue acessar os pinos de GPIO da Raspberry Pi. Como? O Node.js está batido, né? Vocês conhecem mesmo o Node.js, né? Precisa falar, né? Vamos direto para a plaquinha, né? O que você vai instalar? Você vai fazer o npm install lá do package on-off. Esse carinha aí que vai ter as funcionalidades para você acessar a GPIO, que nem você fez, que nem a gente fez lá com a Spring. A gente vai ter mais ou menos os mesmos métodos, vai mudar um pouco o estilo, mas por baixo vai ser mais ou menos a mesma coisa que ele vai fazer. Ele vai acessar os pinos, vai dar para a gente input e output para esses pinos. Tá? E aí você vai fazer o require do on-off da GPIO. E aqui eu fiz a mesma. Aqui está o mesmo dispositivo, vamos dizer assim, que estava no nosso ESP. Né? Tem um sensor de luz, um botão, 2 LEDs. E ele está conectado nas minhas GPIOs. Vamos conectar aqui o RASP. Então, na Raspberry Pi a gente tem um Linux rodando aqui, né? Deixa eu tirar aqui, senão vai ficar muito escuro, vocês vão dormir. Qual que é a minha senha? Beleza. Então eu deixei aqui, eu dei uma de Ana Maria Braga, já deixei tudo pronto aqui, tá? E eu tenho aqui também, aqui ó, a mesma coisa que a gente fez lá no nosso Espruino, né? A gente vai fazer aqui também no Load. Então a gente vai fazer o require lá do package do on-off, do módulo do on-off, certo? E aí a gente vai ter o GPIO aqui. E aí vamos fazer o new do GPIO, o pino que eu quero, certo? Esse pino aqui é o 17, é onde está conectado o nosso LEDzinho verde, tá? É o pino 17. Opa. Puxa. Dá uma aumentada na letra. Né? Dá um Ctrl mais aí. Tá. Aí, agora dá um Ctrl B. O cara manja dos negócios aqui. Aí, ficou grandão agora tá bom.
Então o que a gente vai fazer? Vai fazer o new no GPIO, certo? Ele vai dar uma referência do módulo do on-off pra gente. E aqui, eu já seto para ele aqui o que eu vou querer. Como é que eu vou setar esse pino aqui, né? Ele vai estar para input ou output. Eu só vou setar isso aí, ó, out. Ele está para output. E aí eu vou setar um set interval a cada 200 milissegundos. E eu vou utilizar o método writeSync. E ele não tem o método toggle, né? Ele não tem aquele método que o Espruino tem. Então eu vou ter que ler em que nível lógico que esse pino está e, dependendo do que ele tiver, eu vou inverter. Certo? E aí ele vai ficar piscando. Será? Vamos ver. Então eu estou com o Node rodando aqui, eu já instalei o Node, já instalei os packages todos. E esse cara aqui é o output JS, né? Vou rodar ele aqui. Ó, funcionou. Então, estão vendo aí, né? Agora tá escuro pra caramba aqui. Agora acho que ficou melhor. Então lá, o nosso Hello World de sistemas embarcados para microprocessadores também já tá funcionando aí com o Node.js. Nosso exemplo de output. Vamos ver o exemplo de input. Não muda muita coisa. A gente vai colocar lá o pino e tal, blá blá blá. Só que agora o nosso sensor está no pino 22, o sensor de luz está no pino 22 da nossa Raspberry Pi. E aí eu só vou setar para ele aqui o in, que aí é para setar o nosso pino 22 para input. Então ele vai receber energia nesse pino. E aí eu coloco um set interval também a cada 200 milissegundos. E eu só vou ler lá o estado do nosso pino. Vamos ver se isso funciona também. Vou dar aqui o Node Input. JS. Ó, ele tá. Ele tá invertido também, esse aqui, não? Não, parece que o do Raspberry Pi ele não tá invertido, não. Ah, tá invertido sim. Olha lá, quando tem incidência de luz, ele tá setando para mim que tá 0. E sem luz, tá dando 1. Então, tudo com Node, né? Beleza. E aí, agora a gente vai colocar o negócio num outro nível. Para sistemas embarcados, né, a gente utiliza um protocolo, para IoT, né, vamos dizer assim, a gente utiliza um protocolo de comunicação que chama o MQTT, né, que é um protocolo de comunicação que é mais enxugado, mais enxuto do que o HTTP, que vocês já devem conhecer, né. Então, geralmente ele é utilizado em sistemas que têm pouca memória, pouco processamento e banda de rede reduzida, certo? Então, às vezes você vai ter um dispositivo IoT lá conectado numa fazenda que vai estar rodando numa rede GSM bem ruinzinha. E você precisa ter um protocolo de comunicação que seja mais enxuto. E aí que fizeram o MQTT para essa demanda. Tá? Ele é um protocolo que funciona como se fosse... você tem tópicos, né, dentro desse broker. E aí você se subscreve a esses tópicos e consegue publicar nesses tópicos. E aí quem tiver feito o subscribe nesse tópico consegue receber essas mensagens que você fez o publish. Como eu falei, low band, low power. E o Espruino já tem implementado isso no binário, no firmware, que você baixa ele lá. Ele já está implementado isso. Não precisa mais nada. Ele já está rodando aqui. É só você fazer o require também do módulo do MQTT. No Node, você tem que instalar, faz o npm install desse package do MQTT, que vai ter também a implementação lá do MQTT. E se você quiser utilizar isso nas suas aplicações, né, no front-end ou em alguma outra aplicação, lá com Ionic e por aí vai, aí você tem o Parrot.js client, que ele implementa isso aí também. O pessoal do Eclipse que fez esse Parrot.js. Né? Acho que foi. Beleza. Então, olha aí. Aí tem um exemplo
Então, beleza. Consegui conectar ele aqui na internet. E aí, esse aplicativozinho aí, ele está conectando ao broker da Eclipse. Eu não sei se é Eclipse. Qual é o nome? Vamos ver aqui no código. É o app.js, tá? MQTT Connection. Blá, blá, blá. Olha lá. Esse cara aqui é uma biblioteca. Tá aqui. É isso mesmo. É Eclipse. Então, ele é um... Como foi mais ou menos o pessoal da Eclipse lá, junto com a IBM, que fez esse protocolo do MQTT, eles têm um broker que é aberto para o pessoal. Quem quiser testar a MQTT é só fazer o subscribe dos tópicos e mandar os tópicos, fazer os publishes todos nesse broker aí que ele aceita. Né? Você não vai colocar isso em produção, lógico. Né? É só para você fazer seus testes. Então, olha só, a gente está rodando aqui o app.js. Aqui o negócio já ficou meio com código demais, né? Mas o que eu fiz? Eu escrevi a classe, né, vamos dizer assim, o módulo do PIN como se fosse do Espruino, para eu utilizar o mesmo código que eu escrevi lá no Espruino, eu colei aqui, só para isso. Para eu utilizar os meus nomes de método, tudo, e reutilizar o código, tá? Ah lá, estou utilizando lá, os pinos como se fossem lá da Espruino. Esse cara está aqui, ó. Tá? Se depois vocês quiserem ver, tem o meu GitHub, se vocês quiserem dar uma olhada na íntegra aí. É o MicroHobby. Eu não tem Brasil não, só MicroHobby mesmo. No GitHub MicroHobby tem todo o código aí acho que tá JSSP Test, tá? Se você quiser baixar lá o código desse caminho aqui. Aí, olha só. O MQTT Connection, o que é importante aqui? É o tópico. Eu vou conectar lá naquele broker do Eclipse, né? Ele vai fazer todas as funcionalidades por debaixo para mim e vai abrir um socket para mim com o MQTT. E aí, isso aí que é o importante. Eu tenho que subscrever no tópico. Eu coloquei o nome de JSSP Pooling. Tá? Então, esse carinha aqui, ele está subscrito nesse tópico aí. E aí, o que ele vai fazer? Ele também é um módulo lá, né? Ele vai ter alguns métodos. Olha lá. Conectei esse connect aqui, que vai mostrar para mim o connected do broker lá. E aí, quando ele receber mensagens no socket, ele vai executar esse código aqui. Em suma, o que esse código está fazendo? Para agilizar aqui. A gente tem dois LEDs, lembra desse carinha aqui? Um vermelho e um verde. Então, é tipo como se fosse um voto. Se você acessar lá... Se você acessar aqui esse link aqui, se você estiver com internet, pode acessar aí. Vai ter tipo um voto lá para você votar, se você está gostando ou não dessa porcaria. E aí, vamos ver se vai funcionar. Aí, o Raspberry Pi aqui, que está conectado no MQTT, vai receber do front, que também está conectado no MQTT, está subscrito, fez o subscribe lá no JSSP pooling do tópico, e daí ele vai mandar para o broker, e o broker vai mandar para a gente aqui, e ele vai piscar aqui. Se você votou sim, vai piscar o verde, ó. Se você colocar não, vai piscar o vermelho. Eu não estou fazendo nada, ó. Acho que foi na hora agora eu colocar no celular. É, né? Peguei. Esse aqui, ó. Tirei o HDMI. E aí, dependendo de quantos votos ele vai recebendo, ele vai manter o que tem mais votos ligado. Por enquanto tá assim. Esse aqui. Esse aqui. Ah, tô mandando mirar, cara. Tem um aqui desenho aqui, mas não Qual que era o link mesmo? É microhobby.com.br/JSSP. Ó, botaram não ali, ó. Quem foi? Agora tá aparecendo aí.
Então, ó, eu tô até longe de lá, não tô fazendo nada. Isso aí é o MQTT que tá fazendo. Tá rodando com o Node lá da nossa Raspberry Pi. Tá ligado no nosso Wi-Fi, tá ligado no nosso MQTT, no broker lá. E vocês aí estão acessando o site. O MQTT tá rodando aí no dispositivo de vocês. Tá mandando isso para lá. O socket aqui do meu Raspberry Pi, que também está subscrito lá nesse JSSP Pooling, está mostrando para a gente os votos nas nossas LEDzinhas ali. Bacana, né? Tudo com JavaScript. E o site da Receita tá caindo. Então. Quiser fazer alguma coisa, não sei se você Não, tá certo. essa parte eu espero dar mesmo. Beleza. Eu não vou ter tempo de mostrar como é que funciona muito bem essa parte do MQTT para vocês, tá? Mas vocês podem pegar lá o código e estudar isso aqui. É bem simples, como vocês viram. Vai ter a biblioteca do MQTT, você vai fazer o subscribe num tópico, e aí todos os dispositivos que estiverem inscritos nesse tópico vão conversar entre si, vão receber e poder publicar mensagens entre si, tá? Joia? Bacana? E aí, a gente fecha o nosso ecossistema de IoT com todas as possibilidades que a gente pode fazer com JavaScript, de ponta a ponta, de servidor, infraestrutura até sistemas embarcados. Beleza. Alguma pergunta? Coisa? Que é isso? Opa. Aqui, ó. Responde ele aqui, ó. Aham. Quem perguntou? Memória em MCP geralmente é bem escassa, e como o JavaScript dinâmico de página fraca, imagino que deixar variáveis com tamanho definido pode ser um problema. Dá para executar, dá para deixar isso escolher o tamanho e não excluindo, ou não tem como? Rapaz, boa pergunta, não sei. É uma outra coisa, se tem como gravar o código ou é só interpretado? Tem sim. Eu ia mostrar no ESP também. Aí tem um comando por isso que eu pedi para instalar também o Espruino Command Line Interface, lá, aquele package que você pode instalar via Node, o Espruino CLI. Que aí nele você tem alguns comandos que você manda via serial também o arquivo JavaScript e manda ele salvar. Que aí ele fica dentro da memória flash dele. E na próxima vez que você resetar, ele começa a executar aquele código. Mais alguma pergunta? Alô, Murilo? Oi, David. Vamos para a execução. Obrigado.